Queridos, queridas, bom dia a todos. Graça e paz da parte de Jesus o Salvador. Amém. Você que cultua também conosco pela internet, Deus te encha de graça neste dia e que a palavra do Senhor ministrada nesta hora alcance também seu coração. Você vai abrir a sua Bíblia na carta que Tiago escreveu. Para quem precisa de uma referência, fica logo depois da carta aos Hebreus. Tiago, capítulo 3, de 1 a 12. Eu peço que você acompanhe com toda a atenção que você puder dar. Esta palavra é de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Tiago 3, verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Que texto direto, objetivo, duro e claro. E notem vocês que esse texto foi escrito por um dos discípulos de Jesus, que tinha a fama de ter um temperamento muito forte. Mas ele fala exatamente de domínio próprio. E note que você vai encontrar em Pedro, o apóstolo, nas suas cartas, falando sobre santidade, entrega, renúncia. Exatamente o apóstolo que negou a Cristo.
É a obra do Espírito Santo que transforma a vida da pessoa. Os discípulos de Cristo são um exemplo de que em Deus tudo é possível. E de que a transformação prometida por obra do Espírito Santo não somente é possível, como é fato. O apóstolo Paulo disse que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Tudo. Tem pessoas que se mantêm dentro de um perfil, de um padrão de comportamento, e apresenta defeitos, maldades, e atribuem isso à natureza humana, que é caída mesmo e que não tem jeito. Só não tem jeito para quem não está em Cristo. Se Deus está em nós, se o Espírito Santo age em nós, é Deus quem vai se movendo em nós e transformando a nossa vida. Você não tenha dúvida disso. Nesta porção que eu li, o que está dito é sobre o poder da língua. É claro que não é esse músculo que nós movemos para articular a fala e para degustar sabores. É uma metáfora, porque a língua não tem vida própria. Não é ela quem decide o que vai ser dito. Você entendeu e sabe muito bem disso. Quando a gente fala língua, é aquilo que nós trazemos para fora, através da fala. Mas a gente que conhece a Escritura também sabe que a boca, o aparelho fonador, é apenas um instrumento para trazer para fora, para manifestar aquilo que nós carregamos na alma ou na mente, que é quem gerencia a nossa vida. Vocês devem se lembrar que o Senhor Jesus, falando aos discípulos, mas para que os judeus ouvissem, os fariseus ouvissem, falando sobre aquilo que contamina o homem, Jesus disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Antes, é o que sai que contamina o homem. E aí ele concluiu dizendo, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ou seja, este texto que eu li agora de Tiago, que fala sobre o poder da língua, e que de uma mesma fonte não pode jorrar o que é doce, o que é amargo, o azedo, a fonte só jorra aquilo que lhe é próprio. É uma referência ao nosso mundo interior, ou à essência daquilo que somos. Aquilo que no popular é dito, cada um dá o que tem. Se o seu coração está cheio de maldade, é maldade que vai ser projetada para fora. Se você alimentou o seu mundo interior, a sua mente, a sua alma, a sua essência com o que é bom, você vai produzir o que é bom. Isso é mais do que natural. Aí eu vou dar algumas passeadas aqui na Escritura para mostrar a você alguma coisa. Primeiro, abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra comigo. Em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Você que está em casa, vendo pela internet, participando e cultuando, pegue sua Bíblia também, abra o texto e leia, e veja aqui. Versos 33 a 37.
Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Verso 37, você pode ler comigo? Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. São palavras de Jesus. E ele não está brincando. De cada palavra que proferirmos, daremos conta no dia do juízo. É muito sério essa questão, muito séria a questão do que nós verbalizamos, de como externamos aquilo que guardamos. Deus julga a maldade e a bondade. Deixa eu mostrar um outro texto para vocês, que revela a gravidade daquilo que falamos de mal diante do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro dos Provérbios. Eu vou esperar você abrir. Provérbios, capítulo 6. Dá uma conferida lá. Como estamos falando de maldade, o contexto é o mesmo. Então veja, capítulo 6, do verso 12 em diante, vem uma advertência contra a maldade. Mas vejam vocês, do verso 16 a 19, o proverbialista fala que 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Aí faça a conta, veja aí. A primeira, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Crime, assassinato. Verso 18. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. A 6ª, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, que a alma do Senhor abomina, o que semeia contendas entre irmãos. Parece ser algo comum, ou da natureza humana, ou uma prática do próprio homem, algo tolerável para nós, mas abominável aos olhos de Deus. E eu quero lembrar a vocês que conhecem a Bíblia e fazer uma referência para você que não conhece. Por causa desse gesto de comentar, de inflamar um ambiente com uma palavra negativa, levar alguém mais a pecar, a se insurgir contra o Senhor, é algo tão abominável aos olhos do Senhor que no Velho Testamento você encontra uma geração inteira sendo banida da presença do Senhor por causa da murmuração. E você vai encontrar o chão se abrindo para engolir pessoas que se insurgiram e inflamaram outros para pecar contra o Senhor. Deus leva muito a sério isso. E no Novo Testamento, eu vou lembrar você, para fechar esse argumento,
O Senhor Jesus, com tanta gravidade, com tanta solenidade, ele disse o seguinte: qualquer um que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, melhor seria nunca ter nascido. Seria melhor pegar uma grande pedra de moinho, amarrar ao pescoço e lançar-se ao mar. É muito sério, porque a língua tem um poder de construir e de destruir, que é o texto que eu li aqui, estou voltando para ele. Vejam, verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. A língua é capaz de amaldiçoar. Uma palavra pode destruir alguém. Uma palavra pode ser uma arma mortal, como diz o texto que eu li, um veneno mortal. Uma palavra pode abater o ânimo, atrasar a vida de alguém. Uma palavra pode destruir uma vida inteira de uma pessoa. Uma palavra pode desvirtuar o caminho de alguém e levá-lo para longe do Senhor. Assim como também uma palavra pode trazer vida, pode trazer salvação, pode trazer luz, pode edificar a vida de uma pessoa. É por isso que o texto de Romanos, capítulo 12, o verso 14, diz: abençoai, não amaldiçoeis. Nós somos chamados, como servos de Jesus, para abençoar. Até mesmo os que nos perseguem, mas sempre abençoar. Vocês lembram de uma outra passagem do apóstolo Paulo, que diz que nós devemos ter uma palavra sempre temperada com sal, a fim de trazer edificação àqueles que ouvem. É o que Deus espera de nós, sempre. Eu quero abrir um breve parênteses para aplicar essa palavra e depois encerrar a palavra desta manhã. Por que é que esse texto fala de maldade? E atribui a capacidade de articulação da fala, de trazer de dentro para fora, uma palavra que destrua ou que destrói, e atribui maldade a isso. É porque nós somos, hoje, lavados pelo sangue do Cordeiro, representantes de Deus, construtores de Deus. Deus, pela palavra falada, disse: haja luz e houve luz, e tudo se fez. E Deus faz hoje todas as coisas pela palavra. E vou agora dar a chave para você pensar. Sabe por que é tão grave nós usarmos mal a palavra? Porque a palavra é a própria encarnação de Cristo. João capítulo 1 diz que Jesus encarnou a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra. E quando nós tropeçamos na palavra, nós pecamos. Porque nós devemos ter nos lábios sempre uma bênção. Sempre uma palavra de paz, de harmonia, de luz, do amor de Deus, revelando aos outros a bondade do Senhor, sempre. Quem encostar em nós
não pode ouvir murmuração. Ainda que a gente tenha pendências e coisas a serem resolvidas, e até em questionamentos, até em dor, em lágrimas, mas nos nossos lábios sempre palavra de vida. É inadmissível um servo de Deus viver a contender e a comentar coisas negativas e bunzar a água que iremos beber e levar aos outros só reclamações, só coisas pessimistas, quando nós temos a palavra de vida em nós. É para nos envergonharmos. Ao lermos, por exemplo, irmãos nossos, dentre tantos exemplos, deixe-me citar um, que eu não posso me demorar muito nesta manhã. Vou pegar o exemplo de Paulo e Silas. Paulo e Silas na prisão, algemados, anunciados como os próximos a serem mortos. E na madrugada, naquela prisão, respirando ares de morte, eles cantavam louvores ao Senhor. Você está proibido de falar mal, pela palavra de Deus. Da nossa boca não pode sair cânticos tão lindos. Uma declaração de fé tão preciosa de que Deus é o Senhor das nossas vidas. E da mesma boca proferir palavrão, murmuração, contenda, um comentário negativo, uma fofoca, alguma coisa que traga prejuízo a alguém. As suas dúvidas, leve-as ao Senhor. Seus questionamentos teológicos, doutrinários, trate-os com o Senhor ou com o pastor da sua igreja. Não fale isso com ninguém. Uma coisa que você viu que está errado, não toque trombeta. Ore. Procure consertar. Seja fonte de bênção, de bem e não do mal. Porque isso não agrada ao Senhor. Que Ele encontre em nossos lábios sempre um bom testemunho. É a nossa oração desta manhã. E que esta palavra não fique somente aqui, que você medite nela e seja fonte de inspiração para o seu comportamento e para o meu comportamento na presença do Senhor e na presença dos irmãos.